Olá, paz do Senhor, amém? A palavra de hoje está lá no livro de Neemias, capítulo 2, versículo 1. Se você quiser e puder abrir a sua Bíblia Sagrada no livro de Neemias, capítulo 2, versículo 1, que diz assim: no mês de Nisa do 20º ano do rei Ataxedes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste? Se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados meus pais está em ruína e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei a Deus do céu e respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa construí-la. Então o rei, estando na presença rainha, sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. Amém? Que palavra gloriosa. Nós vemos aqui a história de um homem corajoso, de um grande líder. Amém? Porque Neemias era um grande líder. O povo de Israel já tinha voltado do exílio há quase 100 anos. Há quase 100 anos que o povo tinha voltado do exílio da Babilônia e estava em Jerusalém. A cidade de Jerusalém já estava parcialmente reconstruída, mas a maioria dos judeus não morava na cidade, porque a cidade não era uma cidade segura, porque o muro estava em total ruína. Então a maioria dos judeus ficava ali no derredor, nas províncias ao derredor de Jerusalém, ali prestes a se envolvendo com estrangeiros, perdendo a sua cultura. E isso, amém, aos olhos do Senhor, era algo muito difícil. E o Senhor precisava levantar alguém que tivesse coragem, tivesse ousadia, fosse temente ao Senhor, fosse homem de oração, para pegar essa obra grandiosa e essa obra com imensa dificuldade para reconstruí-la. E ele escolheu Neemias. Neemias não estava em Jerusalém. Neemias era copeiro do rei no Império Persa. Então o Senhor escolhe ele. E no capítulo 1 de Neemias, no versículo 2, diz assim: Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e lhe perguntei acerca dos judeus que restaram, o sobrevivente do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E olha também o que diz o versículo 3. Ele me respondeu, ele quem? O irmão de Neemias. Ele, porém, me respondeu: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passaram um grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Neemias, sabendo dessa notícia, entristeceu o coração profundamente. Por mais que ele estava estabelecido lá onde ele estava, tinha uma posição boa, tinha uma qualidade de vida boa. Por mais que ele estava longe de Jerusalém, o coração dele não estava. O coração dele estava em Jerusalém, aonde os pais dele tinham sido
amém, enterrado. E diz no versículo 4, a reação de Neemias quando Neemias escuta que os muros de Jerusalém estavam em ruína e as portas da cidade foram queimadas pelo fogo. Quando ele ouviu essas coisas, ele sentou e ele chorou. Passou dias lamentando, jejuando, orando ao Deus dos céus. Amém? Então, Neemias, quando soube dessa notícia, ele passou dias lamentando, chorando e também orando e jejuando. Porque não adianta nada você se entristecer e não orar e não jejuar. Pastor, algo está entristecendo a minha alma. Eu preciso de uma direção. Eu preciso de algo da parte do Senhor. Então faça igual Neemias. Neemias recebeu uma notícia triste acerca de Jerusalém. Ele, amém, se entristeceu, ele chorou, mas ele também orou e jejuou. E ele orou de uma forma tremenda, porque ele orou reconhecendo os pecados do povo de Israel, reconhecendo os pecados dele, reconhecendo que sem Deus ele e nem o povo de Israel não era nada e não era ninguém, porque o povo de Israel estava vivendo humilhado, estava passando sofrimento e humilhação. Então, tudo permissão de quem? De Deus. Porque tudo sobrevém na vida daqueles servos do Senhor, do povo escolhido de Deus, com permissão dele. Nós sabemos que o povo de Israel estava passando por esse sofrimento e essa humilhação porque eles plantaram se afastando do Senhor, eles plantaram, amém, adorando deuses pagãos. Eles plantaram murmurando contra Deus, mas Deus, através da oração de Neemias, amém, começa a reconstrução do muro que estava derribado e que as portas tinham sido queimadas. Neemias faz uma oração linda. Eu vou compartilhar com você que está assistindo esse vídeo só um trecho da oração de Neemias que está lá no capítulo 1, no versículo 6, que diz: que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, de dia e de noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Então ele estava orando de dia e de noite, amém? Em favor dos teus servos, do povo de Israel. Então ele estava clamando a Deus, pedindo para Deus resposta, direção e pedindo para Deus poder ajudar não só ele, mas também ao povo de Israel. E ele continua a oração dizendo: confesso os pecados de nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado, agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido os mandamentos, aos decretos, às leis que deste ao teu servo Moisés. Então ele confessou o pecado dele, o pecado do povo de Israel. Confessou que eles tinham transgredido a lei, mas ele pediu para Deus misericórdia. Misericórdia do povo, para que o Senhor pudesse lembrar do povo, lembrar, amém, e ouvir o clamor, não só dele, mas o clamor de todo Israel, para que a cidade para que o muro fosse reconstruído. Ele orou, ele pediu para Deus, e naquela época, como diz no finalzinho do capítulo 1 do livro de Neemias, ele era copeiro do rei. Aí o capítulo 2, no qual nós fizemos menção, do versículo 1, diz que ele foi civil rei. Ele era copeiro, foi civil rei com vinho. Na hora que ele leva, amém, o vinho ao rei, o rei percebe que ele estava triste. E ele nunca tinha ficado tão triste na presença do rei. Ele sempre serviu o rei com alegria e com contentamento. Mas nesse dia ele estava visivelmente triste. Não tinha como ele ficar feliz.
se ele tinha recebido tal notícia, que o povo de Israel estava sofrendo humilhação e sofrimento, e que a cidade de Israel estava praticamente devastada, porque ninguém queria morar lá, porque não era uma cidade segura, né? Porque não tinha os muros e nem tinha as portas, porque os muros tinham sido derribados e as portas tinham sido queimadas. Então não era um lugar seguro para o povo de Israel. E Deus, naquele momento, tinha visto o povo, porque o povo estava se misturando com os estrangeiros. Como eles estavam, amém? Eles estavam fora da cidade, no derredor da cidade de Jerusalém, eles misturavam com todo tipo de estrangeiro e corriam o risco de perder a identidade. E Deus não queria que o povo dele perdesse a identidade. Por isso que o Senhor levantou Neemias. Por isso que o Senhor colocou no coração de Neemias esse desejo profundo de trabalhar em prol da obra do Senhor. Quem coloca esse desejo no coração do homem e da mulher é o próprio Deus. Quem dá sabedoria, quem dá discernimento é o próprio Deus. Neemias tinha um dom impressionante de liderança, mas além de ter esse dom de liderança, ele era um homem temente ao Senhor, um homem que orava ao Senhor. Neemias não fazia nada sem a direção de Deus. Sem a direção de Deus. Ele serve o rei o vinho e o rei percebe a tristeza, amém, no rosto de Neemias. E o rei pergunta para Neemias: por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode vir do coração. Neemias estava tão triste, o coração dele estava tão triste, que o semblante dele também estava triste, por causa da situação dos muros de Jerusalém, a situação do povo judeu. E ele diz mais, Neemias ficou com muito medo. Você viu o rei com tamanha tristeza e o rei perceber, porque tinha que se vir o rei com alegria, e ele estava servindo ao rei com tristeza. E quando ele viu que o rei percebeu isso, ele ficou com muito medo. E disse ao rei, Neemias disse ao rei, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste, ele conta para o rei o motivo do qual ele estava triste. Ele diz ao rei que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruína, e as suas portas foram destruídas pelo fogo? Aí o rei, no versículo 4 diz, capítulo 2 do livro de Neemias, versículo 4 diz, o rei disse a Neemias, o que você gostaria de pedir? O rei pergunta para Neemias o que ele gostaria de pedir. Deus, ele move o coração do rei. Deus, ele move o coração do rei em favor da causa dos judeus. Deus, ele trabalha aonde parecia impossível. O Senhor, ele opera de uma forma tremenda, porque ele usa quem ele quer, da forma que ele quer e da maneira que ele quer. Quando o rei pergunta para Neemias o que ele gostaria de pedir, Neemias não responde na hora, não responde de pronto. Neemias, ele é inteligente. É o que eu e você precisamos ter, essa inteligência de Neemias. Antes de responder o que ele queria, Neemias já sabia o que ele queria, mas ele queria orar ao Senhor, para não falar nada que fosse só da vontade e do querer dele, mas para que o Senhor viesse direcionar ele da maneira correta dele falar com o rei. Como fala aqui, amém, no finalzinho do versículo 4, quando o rei pergunta para ele o que ele gostaria de pedir. Então orei ao Deus do céu. Antes de responder o que ele gostaria de pedir ao rei, ele orou a Deus do céu, pedindo sabedoria,
pedindo direção e pedindo como falar. Quantas pessoas tomam decisões ou falam com pessoas sem antes perguntar a Deus, sem antes levar a causa em oração a Deus? Ei, você que está ouvindo essa palavra, pega esse exemplo de Neemias, e viva a tua vida da mesma forma. Não faça nada sem orar a Deus antes, não faça nada sem perguntar para Deus antes, se é da vontade dele, se é do querer dele, como pedir, como falar, como se comportar. Quantas pessoas muitas vezes perdem oportunidades incríveis simplesmente porque são levados pelas emoções, porque quer tudo na mesma hora, no mesmo tempo. Não, vai com calma, ore a Deus primeiro, pergunte a Deus primeiro, peça direção a Deus primeiro. Neemias, ele orava a Deus antes de tomar qualquer decisão, fosse ela pequena, média ou grande. Ore a Deus antes de fazer ou executar qualquer coisa. Peça direção a Deus. Você que está ouvindo essa palavra e precisa tomar decisões, amém, difíceis, e decisões no qual você precisa ter sabedoria, ore. Não tome decisão antes de orar. Não faça nada sem antes pedir a direção de Deus. Aí ele orou a Deus do céu e só depois ele respondeu o rei. E ele responde o rei dizendo, acompanhe: se for do teu agrado, ó rei, e que se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Ele fala com o rei com humildade. Ele começa, amém, falando, se for do agrado do rei, se o rei deixar, se o rei quiser. E ele fala que se puder contar com a benevolência do rei, se ele pudesse ir até, amém, a cidade onde os pais dele estavam sepultados em Judá, para reconstruir. Ele pede a ajuda do rei. E o rei, amém, como diz aqui no versículo 6, o rei estando presente também a rainha, sentada ao seu lado, perguntou-me, quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. Parou por aí? Não. Ele tinha mais pedidos para pedir para o rei? Sim. Ele queria cartas, ele queria recomendações, ele queria ajuda do rei para reconstruir os muros de Jerusalém. Ele sabia que não seria algo fácil, até mesmo porque o povo tinha voltado do exílio há quase 100 anos. Em 100 anos o povo não reconstruiu, amém, os muros e nem as portas. Por quê? Porque era uma missão difícil. Era uma missão que teria sido uma pessoa direcionada totalmente por Deus, porque não seria algo fácil. Envolvia algo financeiro, envolvia político e envolvia também, amém, disputa de poder. E Neemias sabia do desafio que estava na frente dele. Mas ele tinha convicção e certeza absoluta que com a ajuda de Deus, em primeiro lugar, e com a ajuda do rei do Império Persa, ele iria conseguir reconstruir os muros de Jerusalém. Quantas pessoas olham e falam, Deus colocou uma missão nas minhas mãos. Parece impossível aos olhos humanos. Ore, jejue, peça a direção de Deus. Deus vai colocar pessoas no seu derredor. Deus vai te dar direcionamento. Deus vai te dar sabedoria. Se Ele colocou essa obra na tua mão, Ele é fiel para te capacitar e para te ajudar a concluí-la e concluí-la com sucesso. Lembra, a obra da reconstrução do muro de Jerusalém era para a glória de Deus.
Não era para a glória do homem. Era um projeto de Deus, não era um projeto de Neemias. Neemias só estava, amém, assumindo a missão porque ele foi escolhido por Deus, para que assim executasse essa missão. Então Deus nos escolhe para fazer parte da obra dele e para fazer algo que o Senhor nos confiou para a glória dele. Não é para minha glória, não é para a sua glória, é para a glória de Deus. Vai ter obstáculos, vai ter vidas, amém, tentando impedir. Vai ter situações no qual você vai olhar e vai dizer, eu não consigo, eu não dou conta. Sim, vai ter. Mas quando a obra é de Deus, quando Deus está na frente, quando Deus está no controle, Ele cria situações para que você venha conseguir ter êxito naquela missão que Ele te confiou. Então não desista, confia no Senhor e ouse sonhar os sonhos de Deus. Aos olhos humanos, a reconstrução daquelas muralhas era impossível, mas para o nosso Deus, nada, absolutamente nada é impossível àquele que crê. Se Deus coloca um sonho no nosso coração, é porque Ele vai dar capacidade e ferramentas para que aquele sonho, aquele projeto venha sair do papel. Não para minha glória, repito, e nem para a tua, mas para a glória de Deus. Se Deus te prometeu algo, se Deus te falou algo, confie nos projetos de Deus. Mas não espere que nada caia do céu. Tem pessoas que Deus tem uma obra para realizar e Ele precisa que você se levante, que você marche. A pessoa vê a dificuldade e fica lá parada, esperando. Você pode analisar que Neemias orou ao Senhor, jejuou, clamou pelo povo de Israel e pela cidade para conseguir fazer essa obra. Ele não ficou de braços cruzados. Deus, amém, criou situações diante do rei para que ele conseguisse ajuda para reconstruir o templo. E ele não temeu. E ele não recuou, pelo contrário, ele aproveitou todas as circunstâncias que o Senhor concedeu para que ele fosse abençoado. Ele aproveitou que o rei notou a tristeza dele, que o rei notou que ele não estava feliz e que o rei, com a própria boca dele, perguntou se ele queria pedir alguma coisa, porque o Senhor, ele cria situações para nos abençoar. Ele nos dá oportunidade. E quantas pessoas deixando passar as oportunidades que o Senhor cria? Não deixa. Não deixa. Se o Senhor te deu oportunidades, aproveite cada uma delas, mas lembrando sempre, orando e pedindo a direção e a sabedoria para tomar as melhores escolhas. Que esses versículos que nós fizemos menção possa te ajudar, possa te direcionar e possa te fortalecer. Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz e ela é tremenda para fazer milagres extraordinários. Amém? Se essa palavra falou ao teu coração, e eu tenho certeza que ela falou, não esquece de compartilhar com alguém da tua família, alguém da tua parentela, nas tuas redes sociais. Pode ser que alguém precise ouvir essa palavra hoje. Seja você um canal de bênção na vida de alguém e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, é de graça, não custa nada. Amém? Se você ainda não é inscrito, se inscreva, pois eu tenho orado, apresentando diariamente todos os inscritos desse canal, todos aqueles que compartilham, todos aqueles que deixam amém, um joinha. Você está dizendo para mim, eu gostei dessa palavra, tá? Então não esqueça de deixar o joinha, ativar os sinos das notificações. Todas as vezes que eu lanço vídeo novo, o YouTube te avisa que tem vídeo novo no canal para você não perder nenhum. Então ative o sininho de notificações. Não esqueça de comentar aqui embaixo o que você achou dessa palavra. Essa palavra falou ao teu coração? Essa palavra moveu sobre a tua vida? Não esqueça de compartilhar comigo a sua experiência quando assistiu essa palavra de hoje, tá? Eu respondo todos os comentários e leio também todos os comentários. Então,
Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva. Não fique fora, amém, dessa corrente de oração. Seja você também abençoado pelo Senhor, amém? Estenda as tuas mãos agora, vamos orar. Peça para Deus força, da mesma forma que Neemias orou, confessou o pecado dele, o pecado do povo de Israel, pediu para Deus misericórdia, pediu para Deus se voltar para ele. Vamos levantar um clamor para Deus fazer a obra sobre a tua vida, sobre a tua casa. Por mais que você muitas vezes tenha murmurado, tenha se voltado contra Deus, creia, confesse, peça perdão e peça misericórdia a Deus, porque Ele é fiel para te perdoar, porque Ele é fiel para mover sobre a tua vida e fazer uma obra grande de restauração. Tem vida dizendo: pastor, eu preciso ser restaurado, eu preciso refazer aliança, eu preciso me voltar totalmente para o Senhor. Faça essa oração com fé, faça essa oração com fé e pode ter certeza que o Senhor te ouvirá e o Senhor te fortalecerá. Levante as tuas mãos juntamente com as minhas, feche os teus olhos agora e vamos orar. Senhor Deus maravilhoso, Pai, Senhor, eu te apresento essa vida que está orando juntamente comigo nesse momento. Senhor, eu te peço, essa vida está clamando, pedindo para o Senhor misericórdia, confessando, meu Pai, que errou contra o Senhor, meu Pai, contra os seus estatutos, mas eu creio, meu Pai, que o Senhor é fiel, é poderoso para restaurar, para perdoar e para fazer alma. Senhor, tira toda a fraqueza. Senhor, tira toda a fraqueza, tira todo medo, toda ansiedade, toda tristeza. Eu vejo Deus agindo, ó. Eu vejo Deus agindo, ó. Deus está tocando em ti, calabacanta labalai. Deus está tocando em ti, desde o alto da tua cabeça até a planta dos teus pés. Ele está movendo, Ele está movendo. Entrega os seus projetos, entrega os teus planos nas mãos do Senhor, porque Ele é fiel para fazer milagre, porque Ele é fiel para mover aonde você não dá conta. Eu vejo barreira sendo quebrada, muralha sendo destruída, resposta chegando. Deus está agindo em papelada, Deus está entregando resposta, Deus está tirando barreira, muralha, empecilho. Ele está movendo, Ele está tocando sobre a saúde, Ele está tirando tristeza, angústia, medo, ansiedade. Ele está movendo sobre a tua vida de uma forma tremenda. Senhor, abençoa essa vida que está orando com fé juntamente comigo. Abençoa a vida deles, a casa, a família. Opera, meu Deus, o teu milagre. Fortalece, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Toma posse do teu milagre em nome de Jesus. Amém.